Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do nosso curso de Administração Geral para você que está começando do zero aí nessa matéria, não é? A gente já tem 2 aulas aí acumuladas, a gente já falou muito sobre teorias administrativas, sobre outros conceitos ligados, claro, à evolução do pensamento administrativo, focando aí especialmente naqueles pontos que mais caem em prova. E a gente está realmente tentando construir uma base, ou seja, partindo dos elementos mais básicos, mais fundamentais, para pavimentar aí esse conhecimento de vocês dentro dessa matéria que possa ajudar de fato vocês a conseguirem aí a tão esperada, a tão sonhada aprovação no concurso que vocês escolherem, não é? Na aula de hoje a gente tem alguns temas extremamente relevantes dentro da área da administração geral, alguns tópicos específicos ligados à gestão de pessoas que compõem esse quadro mais amplo da administração geral e especialmente o que a gente vai falar logo no primeiro bloco, ou seja, agora, que é gestão por competências, um tema que costuma aparecer com muita frequência em prova de concurso, um tema realmente ainda atual, né? Ou seja, que aparece em praticamente todas as provas e com frequência aparece também nas discursivas das provas de administração geral ou eventualmente da matéria específica gestão de pessoas. Aliás, gestão por competências às vezes aparece dentro direto de administração pública ou dentro de outros conteúdos. Então é um tema versátil aí que acaba tendo aplicação em vários pontos para a gente, né? Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada aqui na tela para a gente começar a falar sobre gestão por competências. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de competência, não é? Existem, claro, várias definições na literatura. A definição mais clássica trata da gente entender competência como uma combinação desses 3 elementos, ou dessas 3 dimensões. E isso aparece, inclusive, na legislação federal sobre gestão de pessoas. A ideia de que as competências são uma combinação dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes que uma pessoa precisa ter para alcançar objetivos dentro da organização. Objetivos pessoais e, claro, objetivos organizacionais. E essas 3 coisas, elas têm uma diferença, né, pessoal? Quando a gente fala de conhecimentos, a gente está falando de dimensão teórica. É o indivíduo saber por que ele tem que fazer e o que ele tem que fazer, mas é um domínio teórico. As habilidades, por sua vez, tratam-se de um domínio prático. Ou seja, eu preciso saber como fazer alguma coisa. Então, uma coisa é, eu sei que eu preciso usar uma planilha eletrônica para resolver um determinado problema. Isso é um conhecimento teórico, um conhecimento. Quando eu vou conseguir mexer ali numa ferramenta e mexer numa planilha eletrônica, construir minhas fórmulas, construir minhas ligações, ali eu estou usando a minha habilidade. Então, é uma dimensão prática, eu consigo aplicar, eu sei como fazer. E a última dimensão, que é a dimensão da atitude, é você querer fazer, ter disposição para fazer. São características comportamentais que vão permitir que você utilize os seus conhecimentos e as suas habilidades na direção de alcançar determinados objetivos. Então volta para a tela só para a gente fechar. Por isso que a gente costuma dizer, não é, que competências significam o chá, não é? Ou seja, a ideia de você ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, de novo, o domínio teórico expresso nos conhecimentos, o domínio prático expresso pelas habilidades e a questão comportamental expresso pelas atitudes. Esses 3 elementos integram as competências de um determinado indivíduo. E um ponto importante, pessoal, é que não faz sentido você pensar no conceito de competência dissociado de algum tipo de objetivo, de algum tipo de utilidade. Ou seja, não faz sentido você perguntar, fulano é competente ou não? Depende, para quê? Ou seja, a competência sempre está associada a algum tipo de coisa que vai ser feita, algum tipo de tarefa, algum tipo de missão, algum tipo de objetivo a ser alcançado. Então, a competência não existe sozinha, ela existe associada a algo que você deseja realizar, ok? Volta para a tela. E aí, pessoal, a gente vai pensar, claro, na competência dos indivíduos, mas na perspectiva das equipes, não é? Ou seja, você sempre vai ter que considerar a perspectiva da equipe no processo produtivo, porque certas competências vão ser inerentes a determinados grupos de trabalho. Isso significa que algumas competências não existem quando eu olho cada indivíduo, mas que surge essa competência quando você junta todos e coloca eles para trabalharem sob a forma de uma equipe, não é? Então eu posso dizer que em cada equipe manifesta-se uma competência coletiva própria, que representa mais do que a simples soma das competências dos seus membros. Ou seja, eu posso dizer que existe um efeito de sinergia entre as competências individuais e as interações sociais existentes no grupo, fazendo então que essa competência coletiva seja maior do que a simples soma das competências individuais. Só a gente pensar numa equipe de futebol, não é? É claro que ali você tem várias competências individuais, mas indivíduos eles vão conseguir resultados diferentes em equipes diferentes, não é? Ou seja, quando uma determinada equipe, um determinado time se reúne e as competências são complementares e você pode
conseguir alcançar um bom nível de sinergia entre essas competências na dinâmica daquele grupo, você vai ter equipes que vão ter um alto desempenho e equipes que não vão ter um desempenho tão bom, mesmo que partam de indivíduos com competências semelhantes. Ou seja, a característica da equipe ela é determinante da expressão de competências pelo grupo, que se tudo der certo, vai ser maior do que a soma das competências individuais, e é isso que a gente espera quando a gente reúne pessoas numa equipe de trabalho. Volta para a tela. E aí, pessoal, além de pensar na competência do indivíduo e na competência da equipe, eu preciso pensar nas competências da própria organização. Isso leva a gente a uma classificação clássica entre as competências e a gente vai ter, olha, tudo bem, as competências podem ser profissionais ou humanas quando elas se referem a esses indivíduos ou às equipes que eles compõem. E as competências podem ser organizacionais quando fazem parte da organização como um todo de suas unidades administrativas. Por exemplo, eu tenho as competências organizacionais associadas à área financeira, por exemplo, as competências organizacionais ligadas ao meu processo produtivo. Então, aqui é uma classificação importante para a gente identificar aquelas competências que estão ligadas aos indivíduos e pequenos grupos de indivíduos que formam as equipes de trabalho ou aquelas ligadas à própria organização. É claro que as competências profissionais, ou seja, as competências dos indivíduos e das equipes, em conjunto com os recursos e processos que a organização tem, estabelecem as chamadas competências organizacionais. Então, a competência que a organização realmente quer ter é a competência do tipo organizacional. A questão é que, para ter isso, ela precisa ter competências profissionais que permitam, então, que em conjunto, o conjunto dos indivíduos, o conjunto das equipes, gerem as competências da própria organização, ok? Essa é a ideia. E aí a gente vai ver várias classificações sobre as competências, não é? E essas classificações são um tema realmente preferencial de prova, não é? Então a primeira, na verdade a gente já fez uma classificação, que é essa história da gente classificar as competências em humanas ou organizacionais. Agora, pegando especificamente as competências humanas, ou seja, dos indivíduos, a gente pode classificar essas competências em técnicas e competências gerenciais. Então, lembrando, né, pessoal, as competências técnicas dizem respeito à capacidade de realização das atividades produtivas, enquanto a competência gerencial diz respeito à capacidade para gerir pessoas, recursos em geral, para levar equipes a alcançar determinados resultados, não é? Então são competências diferentes. Então existe até um exemplo clássico que diz assim, olha, imagina a seguinte situação, você tem 5 vendedores e um chefe de vendas, um supervisor de vendas. De repente esse supervisor de vendas passa no concurso, vai embora da sua empresa, você continua com 5 vendedores e precisa escolher um supervisor. É frequente o dono da empresa pegar o melhor vendedor e alçar ele à condição de supervisor de vendas. E isso pode dar muito errado, porque não necessariamente o melhor vendedor será também o melhor supervisor, porque trata-se de competências diferentes, ou seja, o vendedor ele tem as competências técnicas para o exercício das atividades operacionais da organização, enquanto o supervisor ele precisa ter as competências gerenciais, ou seja, ele tem que ser capaz de administrar o grupo, de administrar os recursos, são competências específicas, não é? Porque ele vai precisar orientar, dar suporte, assumir responsabilidades, então é outro perfil. Claro que pode haver as pessoas que tenham tanto as competências técnicas quanto as competências gerenciais, mas isso não necessariamente ocorre. Nesse exemplo, pode ser que o pior vendedor viesse a ser o melhor supervisor de vendas, ou seja, pode ser a pessoa que dentre aquelas 5 tivesse menos competência técnica, mas que tivesse mais o perfil gerencial. Então, volta para a tela, a primeira classificação é essa, a classificação entre competências técnicas e gerenciais. E só lembrando, pessoal, isso leva a gente à criação das famosas carreiras em Y, né? A ideia das carreiras em Y é que, no desenvolvimento de uma pessoa dentro da organização, ela pode subir na carreira por um nível técnico ou por um nível gerencial. Isso não é tão comum, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, imagina um engenheiro entrando numa empresa, ele entra lá como engenheiro júnior, daqui a pouco ele é engenheiro pleno, daqui a pouco ele é engenheiro sênior, sempre tecnicamente. Chega um ponto que ele não tem mais como ascender tecnicamente, e aí tem uma única opção se ele quiser subir na carreira, subir dentro daquela empresa, não é? Ele vai ter que ocupar cargos gerenciais, então ele vai ter que buscar ser supervisor, gerente, diretor, vice-presidente, então ele escolhe um caminho gerencial. Mas isso não necessariamente é bom, porque você vai perder ótimos técnicos e às vezes vai ganhar gerentes medíocres, isso pode acontecer, ou aquele indivíduo pode não querer simplesmente subir
no nível gerencial e ele pode querer deixar a empresa porque ele não tem mais caminhos para subir sem deixar o lado técnico. Ou eventualmente ele vai permanecer, mas vai permanecer desmotivado porque ele não tem perspectiva de ascensão. Então algumas carreiras criam uma outra vertente, daí dá a ideia de carreira em Y, não é? Dizendo, olha, tudo bem, você pode subir por um lado gerencial tradicional de gerente, diretor, vice-presidente, mas eu também vou criar cargos, por exemplo, de especialista de nível 1, de nível 2, de nível 3, onde você continua ascendendo na carreira de um lado técnico, de forma que você tem uma remuneração e um status organizacional compatível ao que você teria se você estivesse ascendendo pelo lado gerencial. Como isso dá duas pernas, né? Volta para a tela, só para ficar mais claro isso dá a ideia da carreira em Y. Então o indivíduo vai subindo na carreira e em um determinado momento ele tem que fazer uma opção, ou ele sobe pelo lado das competências técnicas ou ele sobe pelo lado das competências gerenciais. Então, essa é a ideia da carreira em Y. Quem fez prova recente aí certamente viu isso em várias bancas de concurso, né? Várias exploram essa ideia da carreira em Y, que trata-se de uma aplicação desse conhecimento sobre as competências humanas que são classificadas em técnicas ou gerenciais. Bom, outra classificação que a gente precisa conhecer sobre competências é essa que está na tela agora. Ela trata da classificação da competência de acordo com a relevância que ela tem ao longo do tempo. Ou seja, a gente sabe que certos conhecimentos, certas habilidades e certas atitudes, elas vão ganhar cada vez mais importância ao longo do tempo, enquanto outras vão perder importância. Então, algum tempo atrás, se você saber datilografar, podia ser um diferencial para certas carreiras. Hoje, isso só vai ser relevante para algumas poucas funções e normalmente não vai ser muito útil, não é? Da mesma forma, algumas competências que não eram absolutamente necessárias hoje são absolutamente imprescindíveis. Então, as competências mudam a sua importância ao longo do tempo para a organização e você tem que cuidar desse ponto, não é? Você, como indivíduo que tem que cuidar das suas competências, claro, para ter as competências necessárias, e a organização também, para ela enxergar à frente o que ela precisa ter em termos de competência e como é que ela vai ou trazer ou desenvolver internamente essas competências, não é? Então volta para a tela. Os 4 tipos que a gente tem nesse caso são as competências emergentes, cuja importância vai aumentar ao longo do tempo de vida da organização. As competências declinantes, que são aquelas que à medida que o tempo passar, elas vão perder importância. As competências estáveis, cuja relevância ela é constante ao longo do tempo. E as competências transitórias, que são aquelas competências que você precisa durante um período de tempo, depois você não precisa mais. Então não é que é declinante, não é que vai perdendo importância ao longo do tempo. Ela é extremamente útil em um determinado período, depois ela não é nada útil, você não precisa mais dela. Então imagine uma situação em que 2 empresas vão se fundir e você precisa de gerenciar esse processo de fusão. Eventualmente você precisa contratar uma assessoria de comunicação para lidar com a crise que pode ser gerada nesse momento, para comunicar isso de uma maneira melhor internamente, externamente. Então isso é uma competência transitória, você precisa durante um período, depois você não precisa mais. Então beleza, então você vai tratar disso de uma maneira diferente. Então, claro que olhando para as competências que a sua organização precisa ter, conhecer essas classificações te ajuda a entender que competências você vai mais precisar ao longo do tempo. É claro que do ponto de vista de trabalhar o desenvolvimento das pessoas que estão na organização, acaba sendo muito direcionado às competências emergentes e às competências estáveis, ou seja, aquelas que vão manter a importância e aquelas que vão aumentar a importância. E as competências declinantes e as transitórias não vão requerer pessoas de forma permanente na organização, ok? Bom, passando aí, terceira classificação. A classificação das competências quanto à sua abrangência na organização. Então, olha só, algumas competências todo mundo na organização precisa ter. Essas são competências gerais. Não importa onde você esteja, você precisa ter ou aquele tipo de conhecimento, ou aquele tipo de habilidade, ou aquele tipo de atitude. Depende do que a organização queira, não é? Então, são competências gerais. Outras competências são associadas a determinadas áreas funcionais. Então, o que são áreas funcionais? Aquela história, olha, pega uma organização. O critério de departamentalização mais clássico, mais comum que existe é justamente o critério funcional, que vai dizer, olha, vamos especializar as nossas unidades de acordo com a função exercida ali. Então eu vou ter uma área que cuida de finanças, vou ter uma área que cuida da administração ou da gestão de pessoas, vou ter uma área comercial, vou ter uma área de produção, vou ter uma área de engenharia, vou ter uma área de marketing, são áreas funcionais. E competências funcionais são as competências associadas a cada uma dessas áreas. Bom, quais são as competências que você espera de toda a área de marketing? Existem competências específicas a essa área? Existem. Então, essas são competências funcionais da área de marketing. Assim como eu vou ter competências funcionais da área financeira, não é? Então, essa é a ideia.
E além disso, eu tenho conhecimentos que são, ou competências que são pontuais. Podem ser associadas a determinadas equipes, grupos de trabalho, a determinados indivíduos ou a determinadas situações. São competências muito específicas. Então, volta para a tela. Então, quanto a esse grau de abrangência na organização, a gente pode classificar as competências em gerais. Como eu disse, são aquelas competências que todo mundo precisa ter. E competências funcionais, que são associadas a determinadas áreas funcionais. Então, pensa lá no organograma da organização, não é? Pensa lá em cada uma das áreas funcionais, como finanças, marketing, produção, engenharia, e eu tenho competências associadas a cada uma dessas áreas, são as competências funcionais, e as competências específicas, que, como eu disse, são associadas a determinados indivíduos, a determinados grupos, a determinadas situações dentro da organização. Então essa classificação aí, ela também é relevante para a gente. Depois uma quarta classificação, que diz para a gente que as competências organizacionais podem ser classificadas como básicas ou como sendo essenciais. Então vamos lá na definição. Competências básicas representam atributos necessários ao funcionamento da organização, mas que não a diferenciam na concorrência. Ou seja, é o básico. Você precisa ter aquilo para sobreviver, para funcionar, mas isso não te torna diferente de ninguém. Então, pensa no exemplo clássico do restaurante. O restaurante não pode fazer uma propaganda dizendo para você que ali eles sabem cozinhar e colocar mesa e servir clientes. Todo restaurante sabe fazer isso. Ou seja, isso são competências básicas, isso não torna aquela empresa diferente de nenhuma outra empresa. Volta para a tela. Por outro lado, eu tenho as competências essenciais, também chamado de competências centrais. Essas sim representam atributos de caráter distintivo, ou seja, que vão servir para diferenciar a organização das outras. Então, esse caráter distintivo pode ser encarado como um tipo de vantagem competitiva, não é? Porque é algo que a diferencia, que faz a organização ser especial em relação às outras. Então, essa é a ideia das competências essenciais. Então, quando a gente estuda essas competências, essa classificação entre competências básicas e essenciais, a gente estuda isso também quando a gente está estudando estratégia, porque a gente vai falar exatamente do desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis, que são aqueles traços que diferenciam a organização, que trazem a ela, claro, diferença positiva, não é? Diferença que significa vantagem. E a partir dessa vantagem, a organização consegue se posicionar de uma forma especial no mercado e conseguir os resultados desejados. Não é? Isso vai ser tão mais sustentável quanto mais difícil ser imitado pela concorrência essa vantagem, ou seja, quanto mais essencial for essa competência da organização. E essa competência essencial pode estar ligada ao próprio negócio ou não. Então imagina isso, olha, um restaurante diz, olha, eu tenho a comida indiana, melhor comida indiana do Brasil. Beleza, isso é um traço distintivo, não é? Isso distingue o restaurante, ajuda a posicionar esse restaurante. Então isso é uma competência essencial. Mas pode ser que, na verdade, a grande vantagem desse restaurante fosse alguma questão de marketing, não é? Uma questão de status, que aí não está ligada ao negócio em si, ou seja, não está ligada à culinária, à cozinha, mas está ligada a outros atributos. Ou pode ser o mais barato, por exemplo, está ligado à capacidade de você gerir seus custos, por exemplo. Então, o caráter distintivo de uma competência essencial não necessariamente está ligado às competências essenciais, às competências próprias do negócio, ok? Então volta para a tela, então essa classificação aí para a gente, competências básicas ou competências essenciais. Bom, isso que a gente está vendo são classificações de competências, e o que a gente quer a partir disso é estudar a gestão das competências de uma organização. Então vamos dar uma olhada nessa definição de gestão de competências, olha só. A gestão por competências propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar nos diferentes níveis da organização, ou seja, nos níveis individual, grupal e organizacional, as competências necessárias à consecução dos seus objetivos. Ou seja, traduzindo isso de uma forma muito direta, gestão por competências, ou a gestão de competências, trata do seguinte, de você dar um jeito de conseguir ter as competências que a organização precisa ter para alcançar aqueles objetivos que ela traçou para ela. Então, a partir da existência de um direcionamento estratégico que me diz qual é a visão de futuro da minha organização, quais são os meus objetivos e metas, quais são os meus valores, não é? Qual é o meu negócio, quais são as minhas grandes estratégias, eu vou identificar então as competências necessárias e vou dar um jeito de trazer essas competências para a minha organização. Então, a gestão por competências trata disso, de garantir que a organização tenha sempre as competências que ela precisa para alcançar os seus próprios objetivos, ok? Volta para a tela para a gente detalhar isso. Então, pensando em gestão por competências como fase de um processo, a gente vai notar que a gente tem um pressuposto
que é a formulação da estratégia organizacional. Então, como a gente viu, quando a gente formula a estratégia de uma organização, isso significa ter uma visão de futuro, ou seja, aquilo que a organização quer ser no futuro, daqui a 5, daqui a 10 anos, ou seja, no longo prazo, quais são os objetivos e metas que essa organização tem, quais são as grandes estratégias que ela vai seguir, quais são os valores que ela tem, qual é a missão dela hoje, qual é o negócio em que ela atua, ou seja, os elementos que compõem um plano estratégico. Uma vez que você tenha isso, você sabe o que você quer fazer, para onde você quer ir. Então você pode partir para essas 4 fases do processo, que são, primeiro, o mapeamento de competências, segundo, a captação e o desenvolvimento de competências, terceiro, o acompanhamento e avaliação dessas competências e quarto, a retribuição. Pessoal, indo para a primeira fase, que é o mapeamento de competências, não é? A ideia dessa primeira fase é identificar a lacuna de competências, ou seja, a discrepância entre as competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas já existentes na organização. Ou seja, eu vou fazer primeiro, identificar quais são as competências necessárias, vou identificar as competências disponíveis e a diferença entre as duas é a lacuna, ou em inglês o gap de competências. Então eu identifico aqui as minhas competências necessárias, identifico as competências existentes, essa diferença é o gap ou lacuna de competências. Então, voltando à tela, pessoal, essa é justamente a primeira das fases do processo. Então, uma vez que eu tenho a estratégia organizacional, eu preciso fazer um mapeamento de competências, aí voltando, para conseguir identificar justamente essa lacuna de competências. Então, lembrando, pessoal, o mapeamento de competências é o coração da gestão por competências, é o elemento central. Então, olha só, eu sei aonde eu quero ir, tá lá na minha formulação estratégica. Aí eu vou começar a fazer gestão por competências, começo pelo mapeamento. Então, no mapeamento, eu preciso identificar quais são as competências que eu preciso ter, quais são as competências que eu tenho. A diferença entre as duas são as competências que eu preciso conquistar de alguma forma para que eu iguale, né? Para que eu garanta que as competências que eu tenho sejam iguais às competências que eu preciso. Então, esse é o objetivo do mapeamento de competências, identificar essa lacuna para que eu possa trabalhar de alguma forma para preencher essa lacuna, ok? Então, essa é a ideia central. Voltando para a tela, pessoal. Então, depois do mapeamento de competências, eu identifiquei então meu gap, ou seja, minha lacuna de competências. Aí eu tenho que dar um jeito de fechar essa lacuna, de preencher essa lacuna. Ou seja, eu tenho duas opções. Ou eu vou captar, e quando eu falar de captação eu estou falando externa, ou seja, eu preciso ir fora da minha organização e trazer competências, ou eu posso desenvolver internamente. Então a captação sempre vai ser externa e o desenvolvimento sempre vai ser interno. Então, de alguma forma, tudo bem, eu tinha identificado a lacuna de competências, preciso preencher. A forma de eu preencher é ou captando externamente ou desenvolvendo, ou as duas coisas, para acabar com o gap. Essa seria a ideia, então, dessa segunda fase de captação e desenvolvimento. Uma observação. É bem frequente, quando a gente fala em captação de competências, a gente pensar em contratação de funcionários, né? Se estiver falando de organização pública, eu vou pensar em concursos. Isso é verdade, é uma forma de você captar competências externas, mas não é a única forma. Quando você terceiriza, quando você contrata assessorias, quando você contrata consultorias, ou quando você faz alianças com outras organizações que tenham as competências que você não tem, você está dando um jeito de suprir externamente as competências que você não tinha. Então você está preenchendo a lacuna por meio também da captação externa. Então não é só contratação de funcionários, ok? E o desenvolvimento é interno. Então como é que você vai fazer? Aí é conceito mais amplo, né? Como é que eu vou treinar e desenvolver as pessoas para que elas tenham as competências necessárias para a minha organização alcançar os seus objetivos? Volta para a tela. Depois do passo 2, teoricamente, eu já preenchi meu gap. Então eu posso dizer que as competências existentes são iguais às competências necessárias, ou seja, eu já tenho as competências necessárias para alcançar o meu resultado. A partir daí eu preciso acompanhar e avaliar os resultados do meu processo. Então a ideia de acompanhamento é uma ideia de monitoramento sistemático, né? Ou seja, de você ficar o tempo todo ali verificando se você realmente continua a ter as competências necessárias, porque as necessidades mudam à medida que o tempo passa e você pode descobrir que o seu processo de captação e desenvolvimento não foi plenamente eficiente. Então a ideia de você acompanhar e avaliar o que está acontecendo serve para você identificar falhas no seu processo ou eventuais lacunas que surjam para você ir lá e tratar de preencher isso. E a última das fases do processo de gestão por competências é a chamada fase da retribuição, que é, olha, uma vez que você trouxe as competências necessárias para a sua organização, é preciso você retribuir
que dá o conceito claro de remuneração e de reconhecimento para que aquelas competências permaneçam na organização. Não é? Então, dá para você pensar nisso. Existe até um conceito chamado remuneração por competências que trata exatamente dessa ideia. Ou seja, a ideia é a seguinte, imagina o seguinte, se você vai ocupar um determinado cargo na sua organização, você imagina lá qual é o conjunto de competências que aquele cargo precisa. Ou seja, que tipo de conhecimentos, habilidades e atitudes aquelas pessoas precisam ter para ocupar aquele cargo. Então, esse pacote de competências, você vai e olha no mercado. Quanto que o mercado paga por esse pacote de competências? Aí você descobre que paga um valor X. Aí você volta para a sua organização e diz assim, olha, tudo bem, eu vou pagar em torno de X, quem sabe X mais um pouco, mas em torno de X. Ou seja, eu tenho uma referência de mercado de quanto vale esse pacote de competências no mercado. E quando eu faço isso, eu estou fazendo uma prática de remuneração por competências, ou seja, eu estou calibrando a minha remuneração de acordo com as competências ali dentro da organização. E isso essa ideia de retribuição, é claro que não é só salário, não é várias formas de reconhecimento, de incentivo, de possibilidade de crescimento, ou seja, de alguma forma que a organização reconheça e retribua a existência daquela competência. Isso é extremamente necessário, porque identificar as competências necessárias, trazê-las para a organização, ou seja captando, seja desenvolvendo, avaliar, manter, tudo isso é um processo que gera muitos custos para a organização. Então, se você ficar perdendo competências o tempo todo, isso gera um prejuízo enorme, não só do ponto de vista do conhecimento organizacional, mas do ponto de vista de recursos financeiros que você vai ter que investir para compensar essas perdas. Não é? Então, a retribuição é essencial para você manter as competências que você conseguiu construir ali dentro da sua organização, ok? Bom, volta para a tela, pessoal. Então, agora a gente precisa fazer uma diferenciação entre gestão de competências e gestão de desempenho. E várias provas exploram essa possível confusão. Não é? Então, existe uma diferença. Quando eu falo de gestão do desempenho, eu estou falando de um modelo de gestão que visa também a realização de objetivos estratégicos da organização, mas por meio do aprimoramento do desempenho dos colaboradores e equipes de trabalho, abrangendo planejamento, acompanhamento e avaliação constante do desempenho e ações para o desenvolvimento contínuo das pessoas e equipes. Então percebem a diferença? É parecido, está próximo e as duas coisas podem ser utilizadas de forma conjunta, mas conceitualmente são diferentes. Então, na gestão por competências, eu estou dando um jeito de colocar as competências necessárias da minha organização. Só que a competência sozinha não significa que vai haver desempenho. Por uma série de motivos, pode haver falta de motivação, pode haver clima organizacional inadequado, pode haver falta de incentivos externos ali para as pessoas, pode haver processos ruins, mal desenhados, pode haver insuficiência de recursos, pode haver sistemas falhos. Então, uma série de problemas podem acontecer em um dado momento e fazer com que competências não expressem ou não se expressem por meio de desempenho, de resultados. E é claro que a sua organização quer resultados. Então, você precisa dar um jeito de alinhar a competência ao desempenho. Então você pode juntar essas duas ferramentas. A gestão por competências dá um jeito de você ter as competências necessárias. A gestão por desempenho, ela precisa identificar se o desempenho... Primeiro ela precisa contar para as pessoas qual é o desempenho esperado. Depois ela precisa dar as condições para o desempenho acontecer. Depois você precisa medir o desempenho, ou seja, fazer avaliação do desempenho para ver se o resultado está sendo alcançado. E se não está, você vai, por meio da avaliação de desempenho, identificar o que precisa ser melhorado. Isso pode realimentar, claro, o processo de gestão por competências, mas pode identificar outras falhas que não estejam ligadas à competência. Então, você pode identificar que o desempenho está ruim simplesmente porque ninguém está motivado naquele momento. Ou o desempenho está ruim simplesmente porque a gente tem problemas de falta de recursos disponíveis. Então, ou a legislação não permite o trabalho da melhor maneira, ou os objetivos não estão claramente definidos. Então, não necessariamente o seu problema é de competência, o problema de desempenho é um problema mais geral. E as bancas de concurso costumam querer saber se você consegue distinguir as duas coisas, ou seja, que gestão por competências é uma coisa e que gestão do desempenho é outra coisa, embora as duas possam ser pensadas de forma integrada, isso é extremamente útil para a organização. Então, olha só para a gente finalizar essa história de gestão por desempenhos. Trata, claro, de você partir dos objetivos estratégicos, de você definir claramente quais são as funções executadas na organização, de você fixar objetivos não só para a organização, mas para as equipes, para os indivíduos, dar apoio às pessoas e acompanhar a realização das tarefas, analisar, avaliar o desempenho constantemente, remunerar de acordo com o desempenho e ajudar a formar e desenvolver pessoas para melhorar o desempenho. Não é? Então, esse é todo o processo. Então,
aprimorar o desempenho das pessoas e da equipe da organização é o grande objetivo. E um segundo objetivo é recompensar os esforços e os sucessos das equipes de trabalho dos indivíduos. Atenção para essa observação, ok? Isso já caiu várias vezes em prova. Embora a gestão do desempenho acabe servindo eventualmente para você identificar falhas e fazer punições, não é? Aplicar sanções ou demitir pessoas, isso pode ser uma consequência, mas não é um objetivo. Quando você faz gestão por desempenho ou gestão do desempenho, o seu objetivo é melhorar o próprio desempenho das pessoas, das equipes, da organização. Pode acontecer de você detectar falhas e até estabelecer algum tipo de punição, mas esse nunca é o objetivo do modelo, ok? Beleza, pessoal. Dá uma olhada na tela, só para eu finalizar aqui, só pegar um último minuto aqui, só estendendo a aula em um minutinho, só para a gente fechar. Então, quando eu estiver falando dos objetivos da gestão por desempenho, eu tenho que pensar nisso, né? Melhorar a produtividade, melhorar a motivação e desenvolvimento das capacidades das pessoas, auxiliar nas decisões da organização e gestão de pessoal, ou seja, o que eu vou fazer com os resultados das minhas avaliações de desempenho, identificar quais são os candidatos que têm um ótimo desempenho e, portanto, têm potencial para funções de maior responsabilidade, identificar critérios de seleção e treinamento, porque a partir da avaliação de desempenho eu vou saber onde é que tem falhas de pessoas, não é? Onde eu preciso selecionar melhor e como eu preciso treinar e desenvolver melhor as pessoas, não é? Então, toda essa história, a ferramenta avaliação de desempenho é uma ferramenta que está dentro da gestão por desempenho e serve sempre para isso, não é? Como é que eu dou um jeito de melhorar o desempenho dos indivíduos, das equipes e da organização como um todo? Então esse é o aspecto mais global. E eu posso pensar a gestão por competências integrada à gestão por desempenho utilizando a construção de competências como um dos passos para alcançar o bom desempenho da organização. E vou sempre lembrar que o desempenho envolve mais do que competências, envolve você ter um outro conjunto de coisas, como processos, como sistemas, como recursos, como incentivos, como regras claras, ou seja, um conjunto de características que vão poder levar ao bom desempenho da organização, ok? Bom, pessoal, vamos fazer um intervalo aqui, dar uma respirada aí e a gente volta daqui a pouco com o bloco 2.